Olá, boa noite. Estamos juntos para mais este Hangout. Vamos hoje falarmos um pouco e discorrermos um pouco a respeito da linguagem, né? A linguagem no sentido estrito, linguagem humana, linguagem artificial, linguagem animal ou comunicação animal. Então vamos ver aí esses tópicos. Linguagem. A escrita cuneiforme é o primeiro documento escrito que se tem registro. No entanto, acredita-se que a língua falada precede a escrita em pelo menos dezenas de milhares de anos. Linguagem pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo. O estudo científico da linguagem, em qualquer um de seus sentidos, é chamado linguística. Nós vamos postar posteriormente um vídeo a respeito do que seja fonética, fonologia, que vem a ser linguística e filologia, e uma ideia ainda do que vem a ser semiologia e semiótica. Atualmente, entre 3.000 e 6.000 línguas são usadas pela espécie humana, e um número muito maior era usado no passado. As línguas naturais são os exemplos mais marcantes que temos de linguagem. No entanto, ela também pode se basear na observação visual e auditiva ao invés de estímulos. Como exemplos de outros tipos de linguagem, temos as línguas de sinais e a linguagem escrita, os códigos e os outros tipos de sistemas de comunicação construídos artificialmente, tais como aqueles usados para a programação de computadores, também podem ser chamadas de linguagens. A linguagem, nesse sentido, é um sistema de sinais para codificação e decodificação de informações. A palavra portuguesa deriva do francês antigo langage. Quando usado como um conceito geral, a palavra linguagem refere-se a uma faculdade cognitiva que permite aos seres humanos aprender e usar sistemas de comunicação complexos. A linguagem humana, enquanto sistema de comunicação, é fundamentalmente diferente e muito mais complexa do que as formas de comunicação das outras espécies, já que se baseia em um diversificado sistema de regras relativas a símbolos para os seus significados, resultando em um número indefinido de possíveis expressões inovadoras a partir de um finito número de elementos. De acordo com os especialistas, a linguagem pode ter se originado quando os primeiros hominídeos começaram a cooperar, adaptando sistemas anteriores de comunicação baseado em sinais expressivos a fim de incluir a teoria da mente, compartilhando assim intencionalidade. E nessa linha, este desenvolvimento pode ter coincidido com o aumento do volume do cérebro e muitos linguistas veem as estruturas da linguagem como tendo evoluído a fim de servir a funções comunicativas específicas. A linguagem é processada em vários locais diferentes do cérebro humano, mas especialmente na área de Broca e na área de Wernicke. Os seres humanos adquirem a linguagem através da interação social na primeira infância. As crianças geralmente já falam fluentemente quando estão em torno dos 3 anos de idade. O uso da linguagem tornou-se profundamente enraizado na cultura humana. Além de ser empregada para comunicar e compartilhar informações, a linguagem também possui vários usos sociais e culturais, como a expressão da identidade, a estratificação social, a manutenção da unidade em uma comunidade e o entretenimento. A palavra linguagem também pode ser usada para descrever o conjunto de regras que torna isso possível, ou o conjunto de enunciados que podem produzir estas regras. Todas as línguas contam com o processo de semiose que relaciona um sinal com um determinado significado. Línguas faladas e línguas de sinais contêm um sistema fonológico que regem a forma como os sons ou símbolos visuais são articulados a fim de formar as sequências conhecidas como palavras ou morfemas.
além de um sistema sintático para reger a forma como as palavras e os morfemas são utilizados, a fim de formar frases e enunciados. Línguas escritas usam símbolos visuais para representar os sons das línguas faladas, mas elas ainda necessitam de regras sintáticas que governam a produção de sentido a partir da sequência das palavras. As línguas evoluem e se diversificam ao longo do tempo. Por isso, sendo a língua uma realidade essencialmente variável, não há formas de falar intrinsecamente erradas. A noção de certo e errado tem origem na sociedade, não na estrutura da língua. Fazendo aqui um parênteses, mas ainda nós temos, então, a questão da língua culta, né, a norma culta e a língua inculta, né? Podemos, então, tirarmos as nossas reflexões em relação à norma culta e à norma inculta, né? A língua formal e a língua informal, ou a linguagem formal ou a linguagem informal. A história de sua evolução pode ser reconstruída a partir de comparações com as línguas modernas, determinando assim quais características as línguas ancestrais devem ter tido para as etapas posteriores terem ocorrido. Um grupo de idiomas que descendem de um ancestral comum é conhecido como família linguística. As línguas que são mais faladas no mundo atualmente pertencem à família indo-europeia, que inclui línguas como o inglês, o espanhol, o português, o russo e o hindi. As línguas sino-tibetanas, que inclui o chinês, o mandarim, o cantonês e muitos outros. As línguas semíticas, que inclui o árabe, o arâmico e o hebraico, o aramaico, né, e o hebraico. E as línguas bantu, que incluem o suaili, o zulu, o shona e centenas de outras línguas faladas por toda a África. A palavra linguagem tem a sua definição. Tem pelo menos dois significados fundamentais. A linguagem como um conceito geral e a linguagem como um sistema linguístico específico, língua portuguesa, por exemplo. Em português, utiliza-se a palavra linguagem como um conceito geral e a palavra língua como um caso específico de linguagem. Em francês, o idioma utilizado pelo linguista Ferdinand de Saussure, o primeiro que explicitamente fez essa distinção, existe a mesma distinção entre as palavras langage e langue. Linguagem e língua. Quando se fala da linguagem como um conceito geral, várias definições diferentes podem ser utilizadas para salientar diferentes aspectos do fenômeno. Estas definições implicam também diferentes abordagens e entendimentos da linguagem, distinguindo as diversas escolas da teoria linguística. Faculdades mentais, ou órgãos do corpo, o instinto, né? Uma definição vê a linguagem primordialmente como uma faculdade mental, que permite aos seres humanos realizarem qualquer tipo de comportamento linguístico, aprender línguas, produzir e compreender enunciados. Esta definição realça a universalidade da linguagem entre todos os seres humanos, destacando as bases biológicas da capacidade humana para a linguagem como um desenvolvimento exclusivo do cérebro humano. Desse ponto de vista, entende a linguagem como uma propensão inata do ser humano para a linguagem. Exemplos podem ser a gramática universal de Noam Chomsky ou a teoria inatista de Jerry Fodor. Esses tipos de definições são muitas vezes aplicados nos estudos da linguagem no quadro das ciências cognitivas e da neurolinguística. A língua também pode ser entendida como um órgão muscular relacionado ao sentido do paladar que fica localizado na parte ventral da boca da maior parte dos animais vertebrados e que serve para processar os alimentos. Sistema simbólico formal, outra definição, vê a linguagem como um sistema formal de signos regidos por regras gramaticais que, quando combinadas, geram significados. Esta definição enfatiza o fato de que as línguas humanas podem ser descritas como sistemas estruturais fechados, constituídos de regras que relacionam sinais específicos com significados específicos. Esta reação estruturalista da linguagem foi primeiramente introduzida por Ferdinand de Saussure, sendo seu estruturalismo fundamental para a maioria das abordagens da linguística atual.
Alguns defensores deste ponto de vista têm defendido uma abordagem formal para estudar as estruturas da linguagem, privilegiando assim a formulação de regras abstratas subjacentes que podem ser entendidas para gerar estruturas linguísticas observáveis. O principal proponente de tal teoria é Noam Chomsky, que define a linguagem como um conjunto particular de frases que podem ser gerados a partir de um determinado conjunto de regras. O ponto de vista estruturalista é comumente usado na lógica formal, na semiótica, e em teorias da gramática formal, mais comumente utilizado nos quadros teóricos da gramática descritiva. Na filosofia da linguagem, esses pontos de vista estão associados com filósofos como Bertrand Russell, as primeiras obras de Ludwig Wittgenstein, Alfred Tarski e Gottlob Frege. Ferramenta para a comunicação. Ainda outra definição vê a linguagem como um sistema de comunicação que permite aos seres humanos o compartilhamento de sentidos. Esta definição realça a função social da linguagem e o fato de que o homem utiliza para se expressar e para manipular objetos em seu ambiente. As teorias da gramática funcional explicam as estruturas gramaticais por suas funções comunicativas e compreende as estruturas gramaticais da linguagem como resultado de um processo adaptativo pelo qual a gramática foi feita sob medida a fim de atender às necessidades comunicativas de seus usuários. Esse ponto de vista da linguagem está associado ao estudo de linguagem na pragmática, na linguística cognitiva e interacional, bem como na sociolinguística e na linguística antropológica. As teorias funcionalistas tendem a estudar a gramática como um fenômeno dinâmico, com estruturas que estão sempre em processo de mudança, dependendo de como são empregadas por seus falantes. Esta visão leva ao estudo da tipologia linguística, como pode ser mostrado que os processos de gramaticalização, que tendem a seguir trajetórias que são parcialmente dependentes da tipologia. Na filosofia da linguagem, esses pontos de vista são frequentemente associados com as obras posteriores de Ludwig Wittgenstein e com os filósofos da linguagem ordinária, como G. Moore, Paul Grice, John Searle e John Austin. O que torna a linguagem humana única. A linguagem humana é única quando comparada com outras formas de comunicação, tais como aquelas usadas pelos animais. Ela permite aos seres humanos produzirem um conjunto infinito de enunciados a partir de um conjunto finito de elementos. Os símbolos e as regras gramaticais de qualquer tipo de linguagem são, em grande parte, arbitrárias. Por isso que o sistema só pode ser adquirido através da interação social. Os sistemas conhecidos de comunicação utilizados por animais, por outro lado, só podem expressar um número finito de enunciados que são, na sua maioria, transmitidos geneticamente. A linguagem humana é também a única que tem uma estrutura complexa projetada para atender a uma grande quantidade de funções, bem mais do que qualquer outro tipo de sistema de comunicação. Bom, a respeito da origem. Exemplo de pinturas encontradas no Parque Nacional Serra da Capivara, uma das singularidades da linguagem humana baseia-se no seu referencial simbólico desde o tempo pré-histórico. As teorias sobre a origem da linguagem podem ser divididas segundo algumas premissas básicas. Algumas teorias sustentam a ideia de que a linguagem é tão complexa que os especialistas não conseguem imaginar que simplesmente apareceu do nada na sua forma final, mas que ela deve ter evoluído a partir de um sistema pré-linguístico anterior existente entre os nossos ancestrais pré-humanos. Essas teorias podem ser chamadas de teorias baseadas na continuidade. O ponto de vista oposto afirma que a linguagem é um traço humano único que não pode ser comparado a qualquer outra coisa encontrada entre os não-humanos e que deve, portanto, ter aparecido repentinamente na transição entre os pré-hominídeos e o homem primitivo. Essas teorias podem ser definidas como uma teoria da descontinuidade. Da mesma forma, algumas teorias veem a linguagem, em sua maioria, como uma faculdade inata, que é em grande parte geneticamente codificada, enquanto outros a veem como um sistema que é em grande parte cultural, que se aprende através da interação social. Atualmente, o único defensor proeminente da teoria da descontinuidade é Noam Chomsky.
De acordo com ele, alguma mutação aleatória ocorreu, talvez depois de algum chuveiro de raios cósmicos estranhos. O cérebro foi reorganizado, implantando assim um órgão da linguagem no cérebro primata. Cautelando-se a fim dessa história não ser tomada literalmente, Chomsky insiste que ela pode estar mais próxima da realidade do que muitos outros contos de fadas que são contados sobre processos evolutivos, incluindo a linguagem. As teorias baseadas na continuidade são tidas atualmente pela maioria dos estudiosos, mas elas variam na forma como encaram esse desenvolvimento. Aqueles que veem a linguagem como sendo principalmente inata, como Steven Pinker, por exemplo, mantêm como precedentes a cognição animal, enquanto aqueles que veem a linguagem como uma ferramenta de comunicação socialmente aprendida, como Michael Tomasello, veem como tendo desenvolvido a partir da comunicação animal, da comunicação gestual ou ainda da comunicação vocal. Há ainda outros modelos de continuidade que veem a linguagem sendo desenvolvida a partir da música. Uma vez que o surgimento da linguagem está localizado no início da pré-história do homem, os desenvolvimentos relevantes na língua não deixaram vestígio histórico direto, nem muito menos existe a possibilidade de processos similares serem observados hoje. Teorias que dão ênfase à continuidade muitas vezes olham para os animais a fim de ver se, por exemplo, os primatas mostram qualquer traço que pode ser visto como análogo a algum tipo de linguagem que os pré-humanos utilizavam. Alternativamente, os primeiros fósseis humanos podem ser inspecionados para procurar vestígios de adaptação física para usar a linguagem ou com alguns traços pré-linguísticos. Atualmente é indiscutível que, em sua maioria, os pré-humanos australopithecus não tinham sistemas de comunicação significativamente diferentes daqueles encontrados nos símios em geral, mas as opiniões na academia variam quando a evolução, desde o aparecimento do Homo, cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Alguns estudiosos assumem o desenvolvimento de sistemas primitivos de linguagem, proto-língua, tão cedo quanto o Homo habilis, enquanto outros colocam o desenvolvimento da comunicação simbólica primitiva apenas com o Homo erectus, 1,8 milhões de anos atrás, ou o Homo heidelbergensis, 0,6 milhões de anos atrás. O desenvolvimento da linguagem, como a conhecemos, estaria com o Homo sapiens há menos de 100 mil anos atrás, na África. Desculpa, porque às vezes o nome próprio a gente vai querer fazer uma adaptação para o português, e se você for ler também no original, nomes alemãos, inglês, muitas vezes os ouvintes não assimilam. Então a gente tem que estar fazendo uma adaptação, sempre ter essa preocupação. Ou a gente lê no original, ou tenta fazer uma adaptação para o aluno de língua portuguesa. Desculpa aí. Análise linguística usadas por Johanna Nichols, linguista da Universidade da Califórnia, Berkeley, estimou que o tempo necessário para atingir a atual difusão e diversidade nas línguas modernas aponta que a linguagem vocal surgiu pelo menos há 100 mil anos atrás. A respeito da aquisição da linguagem, outro tópico interessante. Desde o nascimento, os recém-nascidos respondem mais prontamente à fala humana do que para os outros sons. Todo ser humano saudável já nasce programado para falar, com uma propensão inata para a linguagem. As crianças adquirem a língua ou as línguas que são empregadas pelas pessoas que convivem perto delas. Este processo de aprendizado ou de aprendizagem é algo complexo. Por isso, acredita-se que a aquisição da primeira língua é a maior façanha que podemos realizar durante toda a vida. Ao contrário de muitos outros tipos de aprendizagem, esse tipo de conhecimento não requer ensino direto ou estudo especializado. Em A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, o naturalista Charles Darwin chamou esses processos de tendência instintiva para adquirir uma arte. Desde o nascimento, os recém-nascidos respondem mais prontamente à fala humana do que para os outros sons. Com cerca de 1 mês de idade, os bebês parecem ser capazes de distinguir entre diferentes sons da fala. Já com 6 meses de idade, a criança vai começando a balbuciar, produzindo ou os sons da fala ou as formas com as mãos, ou
as formas com as mãos das línguas utilizadas em torno deles. Desde muito cedo, qualquer criança sabe e fala muito além das frases que ela escutou dos adultos. Não repete simplesmente o que lhe dizem, com as regras que ela aprendeu das frases ouvidas, forma inúmeras outras, inclusive nunca ouvidas. Ou seja, desde a primeira infância, a criança cria suas frases. Essa criatividade é o traço característico da chamada gramática universal, internalizada pelas crianças. Proposto por Noam Chomsky, essa gramática parte do princípio de que há uma gramática inerente a todos os falantes de qualquer língua, que faria com que ninguém optasse por uma estrutura altamente errada. Entre as infinitas combinações possíveis de palavras, as palavras aparecem entre 12 e 18 meses. Uma criança de 18 meses de idade emprega, em média, cerca de 50 palavras. Mas é interessante, fazendo aqui também um parênteses, quando as crianças internalizam essas estruturas gramaticais, elas ainda não têm conhecimento da gramática. E eu já ouvi, já li alguns relatos a respeito de crianças que acabam padronizando os tempos verbais, por causa de algumas formas que elas ouvem. Então, quando você vê uma criança falar, por exemplo, ela pega, por exemplo, uma noção gramatical normal, né? E ela acaba produzindo todas as outras como se fosse tal, né? Então, eu tive, eu achei, né? Por exemplo, ela vai então combinar essas situações como uma forma normal, como se ela estivesse falando a partir de um padrão. Então, eu tive, eu achei, né? E aí por diante, ela pode utilizar isso como se fosse uma norma gramatical padrão, que ela ainda não tem internalizada a noção de gramática aprendida, ou estudada e estruturada, né? Então, ela pode acontecer muito isso também. As primeiras declarações das crianças são holofrases, ou seja, expressões que utilizam apenas uma palavra para comunicar alguma ideia. Vários meses depois que uma criança começa a produzir palavras, ele ou ela produzirá discursos telegráficos e frases curtas que são menos gramaticalmente complexas do que a fala dos adultos, né? Isso é óbvio, mas que mostram a estrutura sintática regular. Com 2 anos, a criança já domina o arcabouço fundamental de sua língua. Com aproximadamente 3 anos, a capacidade da criança de falar ou de fazer sinais é tão refinada que se assemelha à linguagem adulta. Em relação à linguagem humana ainda, existem pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux, na França, e a capacidade que os seres humanos têm de transferir conceitos e ideias através da fala e da escrita é incomparável com qualquer outra espécie conhecida. As línguas humanas são geralmente referidas como línguas naturais, tendo a linguística como a ciência responsável por estudá-las. Nas línguas naturais, a progressão comum é que as pessoas primeiro falem, depois inventem um sistema de escrita e, em seguida, gramaticalizem a língua, numa tentativa de entendê-las e explicá-las. Ou seja, o mesmo processo natural de aprendizado e ensino de língua estrangeira que está imbuído nas crianças. Então, primeiro, ela ouve no seio materno, esta língua materna, nativa. Depois ela começa a balbuciar, procurando fazer repetições, ainda que de forma bruscas e errôneas. E em terceiro estágio, ela pode começar, então, a falar. E, por último, ela adquire a escrita. Então, nós temos o processo natural de aprendizado de língua estrangeira baseado no aprendizado natural das crianças. Então, primeiro se ouve, depois se repete, depois se fala e depois se aprende a escrita. São os métodos que nós temos hoje para aprendizado e ensino de língua estrangeira em várias instituições e escolas de língua estrangeira. Línguas vivem, morrem, misturam-se, mudam de lugar para lugar e mudam também com o passar do tempo.
Qualquer língua que deixa de mudar ou de se desenvolver é categorizado como uma língua morta. Por outro lado, qualquer língua que está em um estado contínuo de mudança é conhecido como uma língua viva ou linguagem moderna. É por estas razões que o maior desafio para o falante de uma língua estrangeira é permanecer imerso nela, a fim de acompanhar as mudanças que se processam na língua. Isso é bem verdade, porque nós temos aí essas transformações e mutações no português. Você tinha aí, antigamente, utilizava-se o termo, o vocábulo vós-me-se, depois nós tivemos aí você, hoje nós temos se, né? Então a língua ela é viva por esse processo de mutação, que muitas vezes ela sofre a nível diacrônico ou a nível sincrônico. Às vezes a distinção entre um idioma e outro é quase impossível. Por exemplo, há alguns dialetos do alemão que são semelhantes a alguns dialetos holandeses. A transição entre as línguas dentro de uma mesma família linguística é muitas vezes gradual, como explica aí o continuum dialetal. Alguns gostam de fazer paralelos com a biologia, na qual não é possível fazer uma distinção bem definida entre uma espécie e outra. Em ambos os casos, a dificuldade final se dá em identificar os troncos e a partir da interação entre as linguagens e as populações. Os conceitos de Ausbausprache, Abstraktsprache e Dachsprache são usados para fazer distinções mais refinadas sobre os graus de diferença entre línguas e ou dialetos. A língua de sinais é uma linguagem que, em vez de padrões sonoros acusticamente transmissíveis, usa-se padrões de sinal visualmente transmissíveis, comunicação manual e ou linguagem corporal, para transmitir um significado, combinando no mesmo tempo gestos manuais, orientação e movimentação das mãos, braços ou expressões corporais e faciais, para expressar seus sentimentos com fluidez de um orador. Centenas de línguas de sinais estão em uso em todo o mundo e estão no interior das culturas locais de surdos. Linguagem artificial. O primeiro livro publicado sobre o Esperanto, a língua construída artificialmente e mais falada do mundo. A língua artificial é um tipo de linguagem onde sua fonologia, gramática e o vocabulário foram conscientemente concebidos ou modificados por um indivíduo ou grupo, em vez de ter evoluído naturalmente. Existem várias razões possíveis para a construção de uma língua. Facilidade humana para a comunicação, adicionar profundidade a uma obra de ficção ou a lugares imaginários, como experimentação linguística para a criação artística ou ainda para jogos de linguagem. A expressão língua planejada é por vezes utilizada para significar línguas auxiliares internacionais e outras linguagens projetadas para uso real na comunicação humana. Alguns referem o termo artificial, que pode ter conotações pejorativas em alguns idiomas. Fora da comunidade esperantista, o termo língua planejada significa o planejamento de linguagem e designa as prescrições dadas a uma linguagem natural para padronizá-la. Nesse sentido, mesmo as línguas naturais podem ser artificiais em alguns aspectos. As gramáticas normativas, que são tão antigas quanto as línguas clássicas, tais como o latim, o sânscrito e o chinês, são baseadas em regras codificadas das línguas naturais. Essas codificações são um meio termo entre a seleção natural da língua e o desenvolvimento da linguagem e a sua construção e prescrição explícita. A matemática, a lógica e a ciência da computação usam entidades artificiais chamadas linguagens formais, incluindo a linguagem de programação e a linguagem de marcação. Alguns são mais de natureza teórica. Muitas vezes estas linguagens tomam a forma de cadeias de caracteres produzido por uma combinação de gramática formal e semântica de complexidade arbitrária. A linguagem de programação é uma linguagem formal dotada de semântica que pode ser utilizada para controlar o comportamento de uma máquina, particularmente um computador, a fim de executar tarefas específicas. As linguagens de programação são definidas usando regras sintáticas e semânticas, determinando a estrutura e o significado, respectivamente. As linguagens de programação são empregadas para facilitar a comunicação sobre a tarefa de organizar e manipular informações e para expressar algoritmos
com precisão. Há ainda a linguística computacional, que pode ser entendida como a área de conhecimento que explora as relações entre linguística e informática, tornando possível a construção de sistemas com capacidade de reconhecer e produzir informações apresentadas em linguagem natural. Vamos falar um pouco sobre a linguagem de animais, ou ainda comunicação animal. Linguagem animal e ou comunicação animal. Um exemplo bastante utilizado é a dança das abelhas, promovido pelas abelha europeia, indicando uma fonte de alimento à direita da direção do sol, fora da colmeia. O abdômen do dançarino aparece turvo por causa do rápido movimento lado a lado. O termo linguagem animal é frequentemente utilizado para os sistemas de comunicação não humanos. Linguistas e semióticos não a consideram como uma linguagem verdadeira, descrevendo-os como sistemas de comunicação animal baseados em sinais não simbólicos, já que a interação entre animais desse tipo de comunicação é fundamentalmente diferente dos princípios da linguagem humana. Segundo esta abordagem, uma vez que os animais não nascem com a capacidade de raciocinar em termos de cultura, a comunicação animal se refere a algo qualitativamente diferente do que é encontrado em comunidades humanas. Comunicação, língua e cultura são mais complexas entre os seres humanos. Um cão pode comunicar com sucesso um estado emocional agressivo com um rosnado, que pode ou não fazer com que um outro cão se afaste ou recue. Os cachorros também podem marcar seu território com o cheiro de sua urina ou corpo. Da mesma forma, um grito humano de medo pode ou não alertar outros seres humanos do perigo iminente. Nestes exemplos, há comunicação, mas não são o que geralmente seria chamado de linguagem. Em vários casos divulgados, os animais vêm sendo ensinados a entender certas características da linguagem humana. Carl von Frisch recebeu o Prêmio Nobel em 1973 por sua pesquisa sobre a comunicação sígnica entre as abelhas. Elas são capazes de, volteando, transmitir vibrações para as outras, dando direções de locais em que há abundância de pólen. Foram ensinados aos chimpanzés, gorilas e orangotangos a língua de sinais baseados na linguagem de sinais americana, com cartões, cores e gestos, tendo como resultado um número notável de frases. O papagaio cinzento africano, Alex, possui a capacidade de imitar a fala humana com um alto grau de precisão. Suspeita-se que ele tinha inteligência suficiente para compreender alguns dos discursos que imitou, além de entender o número 0, um conceito abstrato que as crianças só começam a compreender a partir dos 3 anos. Embora os animais possam ser ensinados a entender partes da linguagem humana, eles são incapazes de desenvolver uma linguagem. Embora também os defensores dos sistemas de comunicação animal venham debatido os níveis de semântica encontrados nesse tipo de linguagem, ainda não foi encontrado nada que possa, pelo menos, ser aproximado da sintaxe da linguagem humana. Então, nós vamos ficando por aqui com mais este hangout e até um outro encontro. Uma boa noite para todos e obrigado pela paciência. Espero que seja de bom proveito. Ainda do que vem a ser semiologia e semiótica. Atualmente, entre 3.000 e 6.000 línguas são usadas pela espécie humana, e um número muito maior era usado no passado. As línguas naturais são os exemplos mais marcantes que temos de linguagem. No entanto,
Ela também pode se basear na observação visual e auditiva ao invés de estímulos. Como exemplos de outros tipos de linguagem, temos as línguas de sinais e a linguagem escrita, os códigos e os outros tipos de sistemas de comunicação construídos artificialmente, tais como aqueles usados para a programação de computadores, também pode ser chamado. No entanto, acredita-se que a língua falada precede a escrita em pelo menos dezenas de milhares de anos. Linguagem pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo. O estudo científico da linguagem, em qualquer um de seus sentidos, é chamado linguística. Nós vamos postar posteriormente um vídeo a respeito do que seja fonética, fonologia, que vem a ser linguística e filologia, e uma ideia chamadas de linguagens. A linguagem, nesse sentido, é um sistema de sinais para codificação e decodificação de informações. A palavra portuguesa deriva do francês antigo langage. Quando usado como um conceito geral, a palavra linguagem refere-se a uma faculdade cognitiva que permite aos seres humanos aprender e usar sistemas de comunicação complexos. A linguagem humana, enquanto sistema de comunicação, é fundamentalmente diferente e muito mais complexa do que as formas de comunicação das outras espécies, já que se baseia em um diversificado sistema de regras relativas a símbolos para os seus significados, resultando em um número identificado. Olá, boa noite. Estamos juntos para mais este Hangout. Vamos hoje falarmos um pouco e discorrermos um pouco a respeito da linguagem, a linguagem no sentido estrito, linguagem humana, linguagem artificial, linguagem animal ou comunicação animal. Então vamos ver aí esses tópicos. Linguagem. A escrita cuneiforme é o primeiro documento escrito que se tem registro indefinido de possíveis expressões inovadoras a partir de um finito número de elementos. De acordo com os especialistas, a linguagem pode ter se originado quando os primeiros hominídeos começaram a cooperar, adaptando sistemas anteriores de comunicação, baseado em sinais expressivos, a fim de incluir a teoria da mente, compartilhando assim intencionalidade. E nessa linha, este desenvolvimento pode ter coincidido com o aumento do volume do cérebro, e muitos linguistas veem as estruturas da linguagem como tendo evoluído a fim de servir a funções comunicativas específicas. A linguagem é processada em